Impactos do isolamento social em Roraima, um estudo de caso do comportamento do mercado. O estado de Roraima é um dos 26 estados do território nacional, mais do Distrito Federal, que desde o dia 21 de março de 2020 está sendo afetado pela pandemia da doença do vírus corona, Covid-19, que a priori, para ser combatido, força a maioria da população a evitar a proximidade por meio do isolamento social, uma vez que não há sinal de uma vacina. Quanto à sua localização, o estado situa-se na região norte do território nacional e possui 4 fronteiras, 2 nacionais e 2 internacionais. Na porção sudoeste do estado, localiza-se o estado do Amazonas, com mais de 18 mil casos confirmados. E na porção sudeste do estado, localiza-se o estado do Pará, com mais de 12 mil casos confirmados. Quanto às fronteiras internacionais, o estado possui limitações territoriais com a Guiana e a Venezuela, que possuem entre 113 e 455 casos confirmados, respectivamente. Com este cenário, o governo tem adotado medidas de prevenção por meio de decretos como estratégia de impossibilitar o aumento de casos em todo o estado. Como exemplo, os principais decretos relacionados à prevenção são o Decreto 28.587, que suspendeu as aulas, visitas a presídios e proíbe eventos públicos. Decreto 28.635, que declarou o estado de calamidade pública, restringindo o funcionamento de comércio, mantendo apenas os serviços essenciais. Decreto 28.662, que autoriza o comércio a funcionar no sistema Delivery e Drive-Thru. E o decreto número 28.663, que ampliou o trabalho home office de servidores públicos do Estado. Com uma população de mais de 631 mil habitantes e atividades econômicas voltadas para a administração pública, que corresponde a 49,1%, outro serviço 29,8%, comércio 12,7% e atividades imobiliárias 8,4%, as estratégias provisórias de enfrentamento do Covid-19 impactaram de forma incisiva no funcionamento do mercado atual. Assim, justifica-se a necessidade de realização deste ensaio para contribuir com informações sobre os impactos percebidos na economia do estado de Roraima. O objetivo desta pesquisa é apresentar dados da pesquisa mensal de serviço e comércio do mercado roraimense do mês de março de 2020. Quanto à metodologia, utilizou-se de fontes e procedimentos de coletas documentais, analisando artigos, notícias jornalísticas, documentos oficiais da administração direta do estado de Roraima, fundações, entre outros. Perante os resultados obtidos, observa-se que o estado de Roraima no mês de março de 2020 teve uma diminuição na demanda por alguns serviços que refletiu diretamente no volume de vendas de bens e serviços em comparação ao mês de fevereiro do mesmo ano. Em relação aos serviços mais afetados, há destaque para os serviços prestados às famílias, os serviços de informação e comunicação, os serviços profissionais, administrativos e complementares, os serviços de transporte, serviços auxiliares aos transportes e correios, entre outros. Estes serviços no mês de março tiveram recuo de menos 8,5% em relação ao mês de fevereiro do mesmo ano, que foi de 5,8% positivo. Quanto ao comércio, foi analisado as vendas do comércio varejista e do comércio varejista ampliado. O comércio varejista contendo as vendas de combustíveis, entre outros, hipermercados e supermercados, tecidos, calçados, móveis, eletrodomésticos, artigos farmacêuticos, livros, jornais, equipamento e material para escritório, informática e comunicação, entre outros. E no comércio varejista ampliado foi analisado o volume de vendas de veículos e motos, partes e peças e materiais de construção. Em relação ao volume de vendas do comércio varejista, no mês de março, este apresentou recuo de menos 7,6% em relação ao mês de fevereiro, que foi de menos 1,0%. Quanto ao volume de vendas do comércio varejista ampliado, no mês de março, este apresentou recuo de menos 8,2% em relação ao mês de fevereiro, que foi de menos 2,2%. Dessa forma, o comércio varejista e o comércio varejista ampliado apresentaram resultados negativos na receita nominal de vendas. Com base nos resultados obtidos, observa-se que a demanda por serviços e a comercialização de bens e serviços no mercado roraimense sofreram influência da crise viral mundial ocasionada pela Covid-19. Com isso,
houve recuo na demanda por bens e serviços no mercado por parte dos consumidores, que resultou na insegurança e a incerteza, que possuem efeitos contracionistas na economia do Estado, que passa por este momento delicado. Por fim, o isolamento social, até este momento, é a única forma de conter o avanço da doença causada pela Covid-19. Entretanto, o impacto sobre a economia é devastador, principalmente nos serviços que são considerados não essenciais em um Estado que possui uma economia influenciada pelo serviço público. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.